Incrível revelação! Meu filho, o piloto, descobre que ela está a bordo, não em casa. A aeronave subia, cortando as nuvens como se ganhasse vida sob o controle de Walter, um jovem de apenas 23 anos, que finalmente realizava o sonho que ardia em seu coração desde a infância. Ele lembrava das horas passadas olhando para o céu limpo da periferia de sua pequena cidade em Minas Gerais, onde sonhava em pilotar aviões e levar sua mãe, Dona Eliane, para conhecer lugares que nunca haviam imaginado. Walter sempre soube que a vida não era fácil, mas a força e o amor de sua mãe eram suas âncoras. Com o coração acelerado e os comandos na ponta dos dedos, ele mal podia imaginar que entre os passageiros que se acomodavam, uma figura conhecida se destacava. Ali estava ela, a mulher que tinha trabalhado incansavelmente para que seu filho tivesse oportunidades, a mãe que abria e fechava o mercado da família com um sorriso no rosto, mesmo diante das adversidades. Na verdade, Dona Eliane havia decidido embarcar em seu voo, em busca de novos horizontes e empregos, acreditando que uma mudança poderia melhorar a vida deles. Ela aqui? No meu primeiro voo? Walter pensou, seu coração disparando, uma mistura de alegria e preocupação o invadindo. O ambiente na cabine estava tenso, e os minutos pareciam se arrastar. Walter lutava contra as emoções que o invadiam, lembrando-se das dificuldades que enfrentaram e dos sacrifícios que Dona Eliane fez por ele. Ele se lembrava de pedir desculpas quando brigavam e de todos os momentos em que sozinho, olhava para o céu e sonhava em dar à mãe uma vida melhor. Havia uma satisfação profunda em ser piloto, mas agora com ela ali, ele se sentia preso entre duas realidades. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas de repente a calmaria foi quebrada por um alerta. Um sinal de emergência soou, e os olhos de Walter se alargaram. Ele tinha que agir. Aquela não era apenas uma situação de vida ou morte, mas uma oportunidade de redescobrir o valor de sua relação com Dona Eliane. Com a pressão nos ombros e o espírito de um filho que deseja proteger sua mãe, ele decidiu que não deixaria o medo prevalecer. Lutaria para salvar o voo e talvez a chance de se reconectar com a mulher que sempre esteve ao seu lado. Conforme a aeronave enfrentava a turbulência, Walter percebeu que no fundo de sua alma, o verdadeiro desafio não estava apenas em pilotar, mas em encontrar o caminho de volta para a compreensão e o perdão. Ele respirou fundo, pensando em como uma mera reviravolta poderia mudar tudo. Aquele momento não era apenas sobre voar. Era sobre a chance de perdoar e finalmente se redescobrir como piloto e como filho. Ele se perguntava, poderia ele salvar não apenas o voo, mas também um relacionamento desgastado e as expectativas que estavam penduradas sobre seus ombros? Enquanto os controles tremiam nas mãos de Walter, ele estava prestes a descobrir que o voo que realmente importava não era apenas aquele sobre as nuvens, mas o que aconteceria em seu coração, na cabina da mente e do espírito. O alerta soou novamente, desta vez mais insistente, e o coração de Walter parecia uma bateria se esgotando. Ele sentiu o olhar dos membros da tripulação e dos passageiros se voltarem para ele, um peso imenso sobre seus ombros. Calma, Walter, você consegue. Repetia para si mesmo. A voz de sua mãe ecoava em sua mente. Acredite em você, meu filho. Nunca desista. Ele olhou para os painéis, analisou as luzes piscando, e em um momento de clareza, lembrou-se do treinamento. Precisava ser rápido. Atenção, passageiros. Começou ele, sua voz firme apesar do nervosismo. Estamos enfrentando uma turbulência forte, mas todos vocês estão seguros. Pedimos que mantenham os cintos à fivele. As palavras escaparam como um sussurro no vento, mas ele sabia que precisava fazer mais. Com os dedos dançando sobre os controles como se fosse um maestro diante de uma orquestra, Walter começou a estabilizar a aeronave. O avião balançava, mas a experiência e o instinto se tornaram seus aliados. Enquanto lutava contra a tempestade, a imagem de Dona Eliane surgiu em sua mente, não mais como a mulher que ele tinha tentado proteger, mas como a mãe que sempre acreditou nele. Se ela está ali me assistindo, eu não posso falhar. Um desejo de provar a si mesmo e a ela pulsava em seu peito. Ele apertou os lábios e qualquer vestígio de dúvida evaporou com a determinação que tomou conta dele. Walter começou a falar com a torre de controle, sua voz agora mais confiante.
Esse é o voo 412 para São Paulo. Enfrentamos uma leve turbulência, mas tudo sob controle. Ele sentiu um leve alívio ao ouvir a resposta tranquila do controlador, alguém que parecia entender o peso do momento. Tenha fé, Walter. Você é mais forte do que imagina. Pensou, agora focado. Ele ajustou o curso da aeronave e viu, para sua surpresa, a turbulência diminuindo. Os passageiros começaram a sussurrar, murmúrios de alívio se espalhando pela cabine, e isso gerou um novo fôlego para ele. E então, ao levantar os olhos da tela do painel, Walter avistou Dona Eliane no fundo da cabine. Ele a viu segurando a mão de uma passageira, ambas com expressões de apreensão. Aquela visão que deveria ter lhe dado medo, agora infundia coragem. Era como se ela estivesse ali para lembrar-lhe do que realmente importava: a conexão, o amor e a luta juntos. O que ele não esperava era o brilho de seus olhos, que agora emitiam orgulho e confiança. Walter sorriu, um sorriso genuíno, um gesto que refletia sua transformação interna. Ele estava prestes a criar um novo significado não apenas para o seu voo, mas para sua relação com a mãe. Mas, à medida que tudo parecia se acalmar, um novo sinal de alerta apareceu no painel. Desta vez era vermelho e piscante, indicando uma gravidade que Walter não havia antecipado. Uma nova onda de tensão o atravessou. O que será agora? Uma pergunta que levou seu coração a disparar novamente. Os passageiros, mesmo aliviados, começaram a notar o novo sinal. O clima na cabine logo mudou, e o murmúrio das vozes se intensificou. Walter respirou fundo, e sem hesitar, decidiu que não iria permitir que o medo dominasse novamente. Ele estava prestes a enfrentar um novo desafio, e quem sabe, uma nova revelação. Com as asas do avião cortando as nuvens densas, Walter se preparou para o que viria a seguir, sem saber que essa decisão poderia mudar tudo de uma vez por todas. O painel piscava ferozmente, as luzes vermelhas como relógios de contagem regressiva, um sinal de que algo estava prestes a desabar. Walter sentiu a pressão aumentar em seu peito. Era como tentar respirar debaixo d'água, o pânico se acumulando a cada segundo. Foco! Gritava dentro de si. Ele forçou os músculos da mandíbula, tentando dissipar a angustiante sensação que estava crescendo. Era um momento crucial. Ele não poderia se permitir falhar. A voz do controlador ecoou em seu ouvido, pedindo informações detalhadas sobre a situação. Estou a caminho, senhor, respondeu Walter, sua voz balançando um pouco, mas determinada. Ele rapidamente virou sua atenção para o painel, tentando identificar o problema que havia surgido de repente. No fundo da cabine, a imagem de Dona Eliane não saía de sua mente. Era como se ela estivesse transmitindo uma força, mesmo afastada. O que a fez estar ali, em meio a uma situação tão perigosa? O coração de Walter disparou novamente ao pensar. O que eu não sei, insistia consigo mesmo. Ele girou os botões, ajustou os controles e então uma nova ideia lhe ocorreu. Lembrou-se do que seus instrutores sempre diziam: a melhor maneira de enfrentar uma crise é pela informação. Inspirando profundamente, decidiu que precisava se conectar com os passageiros. Senhoras e senhores, aqui é o piloto Walter. Estamos enfrentando um problema técnico, mas estou fazendo tudo o que posso para resolver isso. Agradeço pela paciência de todos. Ele ficou observando as reações ao seu redor. Uns pareciam nervosos, outros parecem aliviados em ouvir a voz dele. Todo aquele tumulto se tornou um eco distante conforme Walter focava em solucionar o que quer que estivesse acontecendo. De repente, outra luz piscou, e Walter franziu a testa. O transmissor de emergência. Ele hesitou, mas não havia outra opção. Walter para a torre. Precisamos de uma assistência urgente, o sistema de navegação secundária está falhando. Mas, antes que pudesse receber uma resposta, um grito cortou a cabine. Era uma mulher, a mesma que Dona Eliane estava confortando. Meu filho está no avião. Walter virou-se na direção dela e pela primeira vez viu o rosto dela. Era uma expressão carregada de medo e desespero, e ele sentiu um puxão forte em seu coração. As aeromoças estão cuidando da situação, disse ele, tentando soar mais calmo do que se sentia. Mas a verdade era que ela estava absolutamente certa. Com a turbulência e agora os problemas técnicos, ele não tinha ideia de que uma vida corria perigo a bordo. Os murmúrios se transformaram em gritos abafados. Walter viu a aeromoça correndo para ajudar enquanto a mulher se levantava, desespero estampado na face. A preocupação crescia. Meu Deus, quem era o filho dela? Pensou. Ele não tinha tempo a perder. Com as mãos firmes nos controles, começou a manobrar a aeronave, buscando uma saída para a situação. Concentre-se, Walter. Você tem que salvar todos aqui. Você tem que encontrar esse menino.
A mente de Walter girava enquanto buscava informações pela cabine, tentando encontrar algum sinal visível. E então, em meio ao alvoroço, ele percebeu um jovem sentado no fundo, pálido e muito quieto, segurando uma minúscula mochila. Não pode ser. O reconhecimento atingiu Walter com força. Era o filho da mulher, e ele estava ali a bordo em meio ao caos. O que ele faria agora? Como poderia agir sem causar ainda mais pânico? E foi nesse momento, quando ele se preparava para tomar uma decisão que mudaria tudo, que o avião começou a balançar novamente. Um pensamento cortante passou pela mente dele. E se essa fosse a última chance de salvá-los? O que ele faria? A tensão era palpável. Um novo sinal verde apareceu, mas não era um alívio. Era um alerta para algo muito maior e perigoso. Walter olhou para a cabine mais uma vez. Ele estava pronto para lutar, mas as dúvidas ainda persistiam. Conseguirei heroicamente enfrentar isso? Ele sabia que precisava agir rápido. O que viria depois poderia mudar o destino de todos a bordo e de sua própria vida para sempre. O avião tremeu de novo, e Walter sentiu seu coração acelerar. Ele olhou rapidamente para o menino no fundo da cabine. O garoto estava paralisado, os olhos arregalados e a expressão de quem parecia não entender o que estava acontecendo ao seu redor. Walter sabia que não poderia deixar que o medo o dominasse. Ele precisava agir, e rápido. Vamos lá, Walter, pensou enquanto manobrava os controles com firmeza, tentando estabilizar a aeronave. Ele podia sentir o suor escorrendo pela sua testa, mas agora não era a hora de se deixar abater. Ele pensou na mulher desesperada e no pequeno garoto que a esperava. Eu tenho que fazer isso por eles, repetia em sua mente. Com um gesto decidido, Walter virou-se para o copiloto, o qual estava tão atordoado quanto o restante da cabine. Concentre-se. Prepare-se para agir assim que eu der a ordem. Ele disse, a voz firme, mas a mente ainda lutando com a pressão da situação. Ele precisava de um plano. Os gritos na cabine ficaram mais agudos, mais intensos. Walter voltou seu olhar para a mulher, que agora estava sendo amparada por uma aeromoça. Está tudo bem, senhora. Eu prometo que trarei seu filho de volta, ele pensou, mas não conseguia articular isso em voz alta. Então, um lampejo de determinação iluminou a mente dele. Walter, para a torre, precisamos de uma comunicação de emergência total. A situação está fora de controle, tem um passageiro em perigo. Precisamos localizar o garoto. Ele gritou, o desespero em sua voz agora se entrelaçando com uma urgência forte. A resposta da torre era abafada, uma sequência de informações que ele mal podia processar. Ele tinha que colocar o foco no menino. Olhando pelo corredor estreito, viu que o garoto ainda estava lá, imóvel. O que o estava prendendo naquele lugar? O instinto paternal dele o impulsionava a querer resgatar aquele pequeno ser em meio ao caos. Josh! Walter gritou, o nome vindo como um sussurro do fundo de sua memória. Ele lembrou do que Dona Eliane disse sobre o garoto desprotegido e a falta de um consolo familiar. Ele não poderia deixá-lo sozinho. O tempo parecia diminuir conforme Walter tomava coragem. Com um movimento rápido, desligou a comunicação da torre, focando apenas no garoto. Josh, venha até mim. Estou aqui. Ele estendeu a mão, seu coração batendo forte. As pessoas ao seu redor começaram a olhar, alguns se aproximando para ajudar. Walter percebeu a força que a união poderia trazer naquele momento. O apoio mútuo se tornava claro entre a tensão que envolvia a cabine. Josh olhou para cima, e por um instante, seus olhos se cruzaram. Walter viu a faísca de esperança naqueles olhinhos assustados. O garoto começou a se mover lentamente, como se a presença de Walter fosse um farol no nevoeiro da confusão. Ele atravessou a cabine, as pernas tremendo, mas determinado. Walter sentia cada respirada vindo em ondas, a adrenalina subindo. Isso, garoto! Vem para cá, ele incentivou, sabendo que a cada passo dado, ele estava salvando não só Josh, mas também aquela mãe, aquela mulher angustiada que clamava por seu filho. Quando Josh finalmente alcançou Walter, a aeronave tremeu novamente, e o som de sirenes pulsou pelo ar. Walter puxou o menino para junto de si, olhos fixos na cabine em busca de qualquer sinal de falhas adicionais. Todos dependiam dele agora. E então, o transmissor de emergência apitou mais uma vez, cortando o caos com uma mensagem que fez o coração de Walter disparar. Pilotagem em níveis críticos. Preparar-se para um pouso de emergência. A tensão retornou com força total, e Walter percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele se virou para Josh, agora segurando sua mão firme. Você confia em mim, garoto? Perguntou, sua voz baixa mas cheia de emoção. Antes que o menino pudesse responder, Walter já sabia que sua vida, e a vida daquele menino, estavam prestes a mudar para sempre.
A pergunta que passou pela mente de Walter agora era: conseguirei salvar todos a bordo antes que seja tarde demais? Walter respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Ele olhou para Josh, que agora o observava com uma mistura de medo e expectativa. O silêncio na cabine era pesado, como se todos os passageiros segurassem a respiração, esperando o próximo movimento do piloto. Segure firme, garoto. Vamos juntos passar por isso. O menino apertou a mão de Walter com força, um gesto pequeno, mas que trazia uma onda de coragem ao coração do piloto. A comunicação da torre continuava a ressoar em seu ouvido. Aterrissagem de emergência em 10 minutos. Preparar as saídas de emergência. A tripulação deve garantir que todos estejam seguros. Repetindo em 10 minutos. A pressão aumentava com cada segundo. Walter sabia que seus instintos eram cruciais ali, mas a responsabilidade esmagadora de cuidar não apenas de Josh, mas de todos os passageiros, pesava muito. Ele olhou para os rostos ao redor. Pessoas chorando, segurando seus entes queridos, algumas fazendo preces silenciosas. Walter não era apenas um piloto. Naquele momento, ele era um defensor, um protetor. O medo coletivo o atingiu como uma onda, mas ele não podia sucumbir. Era hora de agir. Josh, preciso que você faça algo para mim, disse, seu olhar firme. Quando eu der a ordem, quero que você fique perto de mim, mas também, quando for a hora, vá até aquele primeiro assento e ajude a aeromoça com os outros passageiros. Você consegue fazer isso? O menino acenou com a cabeça, sua expressão agora mais determinada, como se tivesse visto um vislumbre de sua própria coragem. Walter sorriu para ele, injetando mais esperança na atmosfera carregada do avião. Concentrem-se todos. A voz de Walter agora ecoava pelo interior da cabine. Estamos nos preparando para uma emergência. Se mantivermos a calma, juntos conseguiremos passar por isso. Ouvindo isso, algumas pessoas começaram a se mover, se organizando, criando uma corrente de solidariedade. Walter não podia deixar que o pânico dominasse mais. Cada pequeno gesto, cada palavra de apoio fazia uma diferença enorme. Ele sentia que a energia começava a mudar, o espírito de união tomando conta daquelas almas amedrontadas. Estamos quase lá, Walter murmurou para Josh enquanto ajustava os controles e se preparava para o pouso. Com a tensão crescendo a cada momento, os instrumentos na cabine apitavam, alertando sobre as condições críticas em que estavam. E quando a última mensagem da torre cortou o ar, tudo parecia paralisar. Uma voz familiar atravessou as frequências, fazendo o coração de Walter disparar. Walter, minha querida, você está a bordo? Era a voz de Ana, sua ex-esposa, que ele não via há anos e que agora, em meio ao caos, parecia mais real do que nunca. Ele lutou contra a avalanche de emoções que a atingiu. O que ela estava fazendo ali? O que isso significava? Com o esforço concentrado, ele tentou respirar fundo e não deixar que a confusão o dominasse. Walter, você precisa pousar essa aeronave. Eu não estou sozinha aqui, meu amor. Você precisa agir rápido. A voz dela ainda vibrava nos alto-falantes, enquanto seu olhar se fixava em Josh, percebendo que talvez o destino daquela criança estivesse entrelaçado ao seu próprio passado. Precisamos de um plano. Walter pensou, tendo sua mente turbilhonando com as possibilidades. Como ele iria equilibrar essa nova revelação com a necessidade urgente de salvar todos? No meio da intensidade, uma nova pergunta se formou em sua mente, a urgência pulsando como um tambor em seu coração. Conseguirei resgatar minha família e salvar essa aeronave antes que o pior aconteça? Walter não pôde evitar que seu coração disparasse. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, ressoando como um sino. Eu não estou sozinha aqui. Ele se perguntava quem mais poderia estar na aeronave e qual o impacto dessa reviravolta em sua vida e na de Josh. Walter, você está me ouvindo? A voz de Ana, agora um pouco mais fraca, rompeu seus pensamentos. O piloto piscou, tentando se concentrar de novo. Havia passageiros e um avião a serem salvos. Ele sacudiu a cabeça, afastando a confusão. Sim, eu estou. O que você quer dizer com isso? Quem está com você? A necessidade de respostas era urgente, mas também desejava não desviar a atenção do que realmente importava no momento. Walter, ouça, precisamos agir. Aqui não é apenas uma emergência. Eu estou com o Lucas. Seu mundo pareceu desabar em frações de segundo. Lucas, seu filho, que tinha ficado sob os cuidados de Ana. Era ele, a razão pela qual Walter tinha atuado com tanta determinação para encontrar sua própria força. Mas agora, nesta situação, tudo se tornava ainda mais complexo e delicado. Será que Lucas estava seguro? Estava ao seu lado? Ou estava em perigo? A cabine estava sendo tomada por um leve murmúrio de nervosismo.
Walter precisava impor a calma novamente. Ele olhou ao redor e percebeu o olhar apavorado dos passageiros, muitos com expressões de total desespero. Era hora de agir. Pessoal, ouçam! Walter gritou firme, tentando captar a atenção de todos. Estamos prestes a fazer um pouso de emergência. Precisamos da sua ajuda. Mantenham a calma. Josh, venha comigo. Josh seguiu atrás, seus passos rápidos e decididos. Walter estava se sentindo ansioso, mas precisava mostrar segurança. Ele não era só um piloto, mas um pai disposto a tudo para proteger seu filho. Com cada palavra que saia de sua boca, ele buscava dar força aos que o rodeavam. Se alguém não se sentir bem, deixe isso claro agora. Aqui o mais importante é a nossa segurança, ele continuou, sua voz ecoando pelas fileiras. Depois de algumas tentativas de organização, alguns passageiros começaram a levantar a mão ou fazer sinais. Walter respirou aliviado. O clima começou a mudar. Ele se voltou, encarando Josh com um olhar encorajador. Estamos fazendo isso juntos, garoto. Walter, você precisa se apressar. Ana insistiu, agora num tom mais urgente. Lucas, ele precisa de você. Eu sei que você pode. A força das palavras dela, carregadas de emoção, trouxe todas as lembranças há muito enterradas de uma família unida, mas que agora enfrentava uma tempestade. Uma parte de Walter queria ouvir mais sobre Lucas, mas ele precisava dividir sua atenção. Olhou novamente para a cabine, preparando-se para executar a manobra que poderia salvar a todos. Preparar para a descida, equipe. Todos prontos? Precisamos verificar as saídas de emergência. Walter gritou, sua voz potente cortando o ar denso de tensão. A aeromoça, que ainda estava em estado de choque, assentiu e começou a coordenar os passageiros. Enquanto Walter ajustava os controles e se concentrava na aterrissagem, uma pergunta fervilhava em sua mente. E se algo acontecesse com Ana e Lucas? E se ele não conseguisse pousar a aeronave a tempo? Walter, a janela está se fechando. A voz de Ana reverberou novamente, cortando seu devaneio. Ele conseguiu um último vislumbre de sua vida a bordo daquela aeronave, dependia de suas decisões. Mas havia uma coisa que o tornava mais forte. O amor por uma família que ainda podia ser retomada, um coração batendo por aqueles que amava. Ele estava prestes a atravessar a linha entre o passado e o presente. Eu vou salvar todos vocês. Walter gritou, disposto a enfrentar o desconhecido. A cabine balançou, a tensão aumentando e naquele momento crucial, ele percebeu que não poderia apenas pilotar o avião. Era mais do que isso. Ele precisava ser o pai, o marido que buscava resgatar sua família, não importando os riscos. Mas o que pode acontecer se tudo der errado? Uma nova onda de preocupação invadiu sua mente. E ao mesmo tempo que essa pergunta ecoava em seu coração, a aeronave começou a despencar. Um grito de pânico ecoou pela cabine, e Walter sabia que o desfecho estava prestes a se revelar diante deles. O avião tremia como um pássaro ferido em pleno voo. Walter sentiu seu corpo ser arrastado para frente, as luzes da cabine piscando em um frenesi de vermelho e laranja. Logo, o pânico tomou conta dos passageiros, que começaram a gritar enquanto se seguravam nas cadeiras. O tempo parecia se arrastar, e em sua mente todos os pensamentos se confundiam. O que ele faria? Como poderia acalmar a todos e ainda encontrar uma saída para salvar seu filho e Ana? Josh, fique perto de mim. Ele gritou, sua voz quase perdida no caos. O garoto, com olhos arregalados, apenas o olhou com uma combinação de medo e confiança. Walter fez questão de manter a calma, mesmo que sua própria ansiedade estivesse prestes a transbordar. Ele respirou fundo, a mente rápida buscando uma estratégia. Pessoal, precisamos nos preparar. Continuou. Agora, quaisquer instruções que eu der, sigam. Isso é importante. Enquanto os passageiros procuravam se organizar, Walter rapidamente fez os cálculos para a descida. Ele ajustou a aeronave, tentando suavizar a queda. Era desesperador saber que a vida de tantos estava em suas mãos. Mas seu coração pulsava também pela esperança de que Ana e Lucas estivessem bem, protegidos em algum canto. Walter, a voz de Ana, mesmo à distância, soava como uma âncora, puxando seus pensamentos de volta. O Lucas. Você precisa saber que ele está bem, mas nós precisamos agir rápido. Por favor, me diga que ele está seguro. Walter implorou, embora a voz tremesse. Havia um peso imenso em seu peito, algo que não o deixava respirar plenamente. Ele está confuso. Walter, se você não pousar imediatamente, precisarei fazer algo. Não posso garantir que ele estará a salvo. Eu preciso de você.
A preocupação dela cortou mais fundo que qualquer lâmina, mas Walter sabia que não poderia se permitir cair em desespero. Ele se lembrou da primeira vez que segurou Lucas em seus braços. Lembrou-se do olhar inocente do filho, das risadas compartilhadas e de como tudo parecia possível. Aquela imagem tinha que o guiar. Neste momento de caos, ele precisava daquele amor como combustível para seguir em frente. Dando apoio a Josh, Walter decidiu que era a hora de assumir o comando. Preparar para o pouso. Sigam cada minha instrução com calma e precisão. Isso vai funcionar. A cabine, embora nervosa, começou a responder. As pessoas se entreolhavam, buscando força umas nas outras. Ele viu um homem ajudando uma mulher a colocar o cinto de segurança na filha pequena. Era algo tão simples, mas tão cheio de amor que fez seu coração bater mais forte. Walter se concentrou na pista à sua frente, analisando o horizonte. Um pequeno vislumbre de esperança. Eu vou fazer isso, murmurou para si mesmo. E enquanto a aeronave continuava sua descida abrupta, ele buscou em seus instintos de piloto a melhor abordagem. Walter, você está se aproximando da área de pouso. Prepare-se para a possibilidade de impactos. O que faremos caso não consigamos? Ana falou ainda mais preocupada, a determinação transparecendo. Eu vou fazer da maneira certa, ele respondeu fervorosamente. Uma ideia surgiu em sua cabeça, um plano que, embora arriscado, poderia salvar seus amores e todos ali. Os ruídos da cabine começaram a abafar a voz de Walter. O motor rugia e a pressão aumentava. Ele tinha que agir rápido. Com mãos firmes, ele preparou-se para o choque iminente. E nesse momento de crise, Walter fez uma escolha decisiva. Não apenas pilotar, mas lutar pela família e por cada alma a bordo. E enquanto a Terra se aproximava com rapidez assustadora, ele se perguntou: o que realmente significa estar disposto a arriscar tudo por aqueles que se ama? O amor é a chave que abre todas as portas, mas será que a porta do destino estava prestes a se fechar? Walter sabia que precisava se decidir, não poderia hesitar. Os instantes se arrastavam como se o tempo tivesse decidido fazer um desvio. Walter sentiu o coração pulsar forte. A cabine vibrava, e a adrenalina corria por suas veias. Ele visualizou cada detalhe da pista à frente, como se ela fosse a única coisa que ainda fazia sentido em meio ao turbilhão. Walter, por favor. A voz de Ana cortou o ar, ecoando em sua mente. Eu preciso disso. Mas seja rápido. Ele queria responder, queria acalmá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas como poderia prometer isso quando a situação era tão incerta? O avião balançava violentamente, e o que deveria ser uma descida controlada transformou-se em uma luta contra forças invisíveis. As imagens do filho Mendes eram como flashes em uma tela, bocejos de uma vida repleta de sorrisos e brincadeiras que agora pareciam tão distantes. Ao foco, Walter notou Josh, seu pequeno amigo de olhos grandes, segurando-se com medo, mas também concentrado. Vem, papai. Nós vamos conseguir, não vai? O timbre de esperança na voz de Josh trouxe um alívio momentâneo. Sim, nós vamos conseguir. Juntos? Walter gritou, o som da própria voz se perdendo entre os gritos e o barulho da aeronave. Ele pensou na responsabilidade que carregava. Cada um daqueles passageiros era um coração batendo, um sonho pulsando. Mas acima de tudo, tinha que salvar Ana e Lucas. Era isso que o movia. Finalmente, a pista parecia mais evidente, linhas que se cruzavam com a realidade ao seu redor. Ele respirou fundo, as mãos firmes no controle, as palavras de encorajamento de Ana ecoando em sua mente. Walter se lembrou dela falando sobre coragem e resiliência naqueles momentos em que a vida parece querer nos derrubar. A contagem regressiva iniciava. O chão se aproximava com cada segundo que passava, e Walter ajustou o avião com precisão. Vamos, vamos, vamos. Ele murmurava, focando na pista, tentando controlar todos os impulsos. A cabine tremia e a pressão aumentava. Ele fez a manobra. O aparelho arrastou-se em um último esforço, a fuselagem emitindo um grito do metal, mas mesmo assim Walter manteve o foco. Quando as rodas tocaram o solo, a sensação foi como se todo mundo tivesse parado por um segundo eterno. Uma mistura de alívio e expectativa. Mas não havia compromisso na aterrissagem. Uma vez que tocaram a terra, o avião deslizou descontroladamente, uma surra no asfalto que arrancou gritos e choros. Walter fechou os olhos por um breve momento e o desejo de que tudo ficasse bem era quase palpável. Pessoal, mantenham a calma, gritou, tentando conquistar a atenção em meio ao pavor. O avião parou abruptamente e em um segundo, um silêncio anormal tomou conta do interior. Ele sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Mas nem mesmo isso poderia comparar ao que estava por vir. Quando abriram as saídas de emergência e os passageiros começaram a evacuar, Walter olhou para trás, à procura de Ana e Lucas.
E ali no meio do caos, seus olhos se cruzaram com uma figura familiar. Era Lucas. Mas ao seu lado, uma mulher, com um olhar preocupante e um sorriso que Walter reconhecia. O mundo pareceu mudar de forma, uma revelação a cada passo. É você, Walter sussurrou, sem acreditar no que via. A mulher estava ali, bem diante dele. O que ela fazia ali? O que tudo isso significava para eles? O coração de Walter disparou, enquanto a pergunta ecoava em sua mente. Sua batalha estava longe de terminar e agora, um novo dilema se apresentava. Quais segredos ainda estavam escondidos? Walter ficou paralisado, o olhar preso na mulher. Cada batida de seu coração parecia ressoar em um eco distante, enquanto tudo ao seu redor se tornava cinza, quase como se um filtro tivesse sido colocado sobre a cena. Ele não sabia se deveria correr até ela ou se a segurança de Ana e Lucas precisava vir primeiro. Você não deveria estar aqui, ele murmurou, finalmente permitindo que as palavras escapassem. A mulher, com os cabelos desgrenhados e o vestido amarrotado, não desviou o olhar. Seus olhos estavam cheios de histórias não contadas, de sentimentos reprimidos. Walter podia sentir a urgência de um passado que ele não sabia que ainda o assombrava. Walter, ela começou, mas antes que pudesse concluir, a evacuação do avião levou a uma cacofonia de vozes e movimentação. O pânico generalizado ameaçava engolir tudo em sua volta, mas a conexão entre eles parecia inquebrável. Ele viu Lucas puxando a mão da mulher, uma mistura de medo e esperança luminosa em seu rosto. Mãe, vamos! O pequeno Lucas exclamou, empurrando adiante. As palavras do menino perfuraram o coração de Walter. Cada sílaba um lembrete do que costumava ser uma pequena família. Por favor, vem com a gente. A voz de Lucas era como um fio de luz, penetrando a escuridão do desespero. Ele precisa de você, Walter disse, com a voz mais firme do que se sentia. Afinal, a segurança do filho estava em jogo. Mas algo dentro dele resistia. Ele queria entender o que significava aquela mulher na vida de Lucas, porque a presença dela ameaçava devolver uma dor que ele acreditava ter superado. Walter, está tudo bem? Precisamos ir. Ana gritou, sua voz cortando o ar como uma faca afiada. Walter girou a cabeça, avistando-a mais à frente, segurando Josh em seus braços. Ela tinha uma expressão misturada de alívio e medo. Ao vê-la, ele se lembrou de que tinha uma família a proteger e que o tempo se esgotava. Eu já vou, Walter respondeu, resistindo ao impulso de correr em direção a Ana. Um tumulto interno o mantinha à mercê de um dilema. Ele queria garantir que Lucas estivesse seguro, mas não podia ignorar a mulher à sua frente, que parecia lutar contra a tempestade de emoções que a cercava. Uma explosão de sirenes começou a soar do lado de fora, e a pressão aumentava. Walter sentiu que a situação se tornava insustentável. Ele precisava decidir. O que ele queria realmente? O que era mais importante? Walter, precisamos ir. Ana gritou novamente, sua voz agora tingida de desespero. Ele olhou de volta para a mulher e Lucas, um instante que parecia durar uma eternidade. Espere! Walter exclamou, dirigindo-se à mulher. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas, mas firmes. Eu sou a mãe dele, ela disse, quase como uma confissão, verdade e dor em sua voz. O mundo ao redor de Walter parecia desabar. As palavras ecoavam em sua mente vorazes como um turbilhão. Como você pôde? Walter sussurrou, o choque quase o derrubando. A dor de uma traição antiga se fundia à culpa do presente. Mas antes que pudesse processar completamente, Lucas puxou a mão da mãe, insistindo para que se movesse em casa, família, um sonho despedaçado. O que fazer agora? Walter estava em uma encruzilhada, olhando para Ana, para Josh, e então de volta para a mulher que balançava seu mundo. O que mais estava por vir? Walter, por favor, agora. A urgência na voz de Ana o tirou dos pensamentos turvos. A multidão estava se dispersando, mas a verdade loira ainda pairava no ar. A escolha entre um passado doloroso e um futuro incerto o deixava paralisado. Ele respirou fundo, contando com a força que restava para suas próximas palavras. Eu preciso de um momento, ele disse, a dor visível em seu rosto. Era a hora de saber a verdade, mas também a de decidir. Seguir em frente ou olhar para o que foi deixado para trás? O que Walter faria, e qual seria o impacto dessa escolha para Lucas e Ana? O peso dessa decisão se tornava mais intenso a cada segundo, enquanto a turma ao fundo rugia, chamando de volta à realidade. Walter sentia o peso do mundo em seus ombros, como se o céu desabasse sobre ele. A aeronave havia pousado em segurança, mas a turbulência emocional dentro dele era muito mais intensa do que qualquer tempestade que enfrentará durante o voo.
Ele viu Ana se aproximar, segurando Josh, a preocupação estampada em seu rosto. O pequeno menino olhava para ele com os olhos abertos, expressando confiança. Contudo, Walter se sentia dividido. Walter, precisamos ir. O que aconteceu aqui foi sério e temos que cuidar de todos, disse Ana, mas a urgência em sua voz mal tocou Walter. Ele não conseguia tirar os olhos da mulher que alegava ser a mãe de Lucas. A verdade parecia um peso em seu coração. Por favor, quem é você? Walter perguntou a ela, a voz trêmula. O olhar firme dela, repleto de amor e dor, o fez hesitar. Eu sou a Ana, seu amor do passado. Fui eu quem cuidou do Lucas enquanto você estava longe. Mas agora estou aqui para ajudá-lo, não para atrapalhar, ela respondeu, e suas palavras cortaram Walter como uma faca. A pressão aumentou, enquanto o caos ao redor parecia sumir. Ele estava prestes a interrogar ainda mais, mas um grito de Josh o trouxe de volta. Papai, vem com a gente tá seguro juntos. O pequeno garoto balançava, aguardando Walter se decidir. O desejo e a necessidade de proteger seu filho eram inegáveis, e as lembranças de seu amor por Ana estavam ressurgindo como uma tempestade de emoções. Walter, vamos sair agora. Por favor. Ana insistiu, seus olhos implorando por compreensão. Walter olhou entre Ana e a nova Ana, entre o passado e o presente, entre o amor e a dor. Ele sabia que precisava de uma decisão e rápida. Lucas, vem aqui, Walter chamou, e o menino corcoviou de felicidade ao se aproximar. Ele agarrou a mão de seu filho, buscando coragem. Estou aqui, filho. Não vou deixar você, sussurrou Walter. O olhar de Lucas era de pura inocência e confiança, e isso cortou profundamente o coração de Walter. Ele se virou para a mulher que estava diante dele, seu passado vivo. Você realmente é a mãe dele? O que aconteceu? Ele queria entender, e o peso de seu passado parecia ser uma âncora. Eu não sou a mulher que você conhece. Sou a mãe que errou, que se afastou. Mas estou de volta e farei de tudo para trazer de volta o que perdemos, ela disse, agora com lágrimas nos olhos. Walter sentiu uma onda de compaixão por ela, embora o aperto de raiva e traição ainda existisse. Ana olhou de forma inquisitiva para Walter e a mulher. É hora de decidir. Você precisa pensar na segurança da nossa família agora, Walter. O que realmente importa somos nós. A insistência de Ana fez Walter perceber que todas as escolhas o levaram até aquele ponto. Lembranças boas e ruins se misturavam, fazendo seu coração palpitar. Ele precisava abrir mão do que não poderia mudar e se concentrar na sua família, agora. Eu preciso escolher o que é melhor para Lucas, ele decidiu. Como você pode me ajudar a fazer isso? Um novo começo é necessário. O que dividir será enfrentado, mas eu não posso deixar meu filho sozinho. Lucas sorriu, e Walter sentiu um calor crescer dentro de si. Com essa nova determinação, olhou para Ana e disse, nós passamos por tanto, e nossos momentos eram genuínos. Podemos fazer isso juntos. E àquela altura, o rosto da mulher que alegava ser a mãe de Lucas se iluminou. Podemos construir isso. Quero ser a mãe que você sempre mereceu ser, ela falou com uma sinceridade que tocou Walter profundamente. Ele também queria que essa conexão fosse real. Walter apertou a mão de Lucas, que olhou para ele com uma mistura de confiança e amor. Vamos todos juntos. Assim como fiz com você durante o voo, faremos isso para sempre. Você e eu juntos formando uma nova família. A tensão no ar parecia elétrica. Enquanto os passageiros saíam e o caos do mundo exterior se misturava ao que Walter sentia, um novo espaço para o perdão e a reconciliação estava se formando entre eles. Um futuro onde poderiam todos se apoiar, e não apenas na turbulência, mas em tudo o que viria. Ele olhou nos olhos de Ana novamente, sentindo que a vida poderia se reestruturar, mais forte e mais bonita. Vamos juntos construir isso. E assim Walter e a nova Ana, juntos com Josh e Lucas, decidiram encarar o futuro não como um fardo, mas como a oportunidade de criar um novo lar a partir da dor e da perda, de dar vida e amor a um sonho renovado. E enquanto se afastavam do avião e entravam na nova fase de suas vidas, Walter soube que ele realmente havia voado mais alto daquela vez. Agora, eu tenho um apelo urgente para você. Inscrever-se imediatamente no canal é a única maneira de garantir que você não perca essas histórias que aquecem o coração. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos impactantes. Comente abaixo suas reações e sentimentos sobre o final. Sua opinião é muito importante. Este é o momento de mostrar seu apoio.